Olá, alunos, tudo bem? Me chamo Emerson, professor de matemática. Antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos dar alguns recadinhos relacionados às atividades disponíveis no Classroom. Não esqueçam de entrar no Classroom e realizar as atividades. Caso tenha alguma dificuldade para a realização das atividades, mande uma mensagem ou consulte o seu professor, que ele vai responder você em breve aí com as orientações. Para os alunos que não têm o acesso e não têm como acessar esse conteúdo, esse material, pode efetuar a retirada dele na escola, entre em contato com a escola e a devolução desse material também na mesma escola. Retornando então para a aula de hoje, vamos falar sobre propriedade fundamental das proporções. Continuando aí o tema das últimas aulas. Na aula anterior, abordamos sobre razões que são dadas por frações equivalentes. Uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas razões é chamada de proporção. Introdução à propriedade fundamental das proporções, que é o tema específico da aula de hoje. E a aula de hoje vamos falar sobre a propriedade fundamental das proporções, produtos dos meios, que é igual aos produtos dos extremos. Na propriedade fundamental das proporções, na proporção representada no quadro, veja que ele mostra para vocês ali na imagem, no quadro, 3 sobre 48 é igual a 1 sobre 16, aonde 3 e 16 são os extremos, essa diagonal aqui são os extremos, e 48 e 1 são os meios. 48 e 1 são os meios. Note que 3 vezes 16 e 48 vezes 1 são iguais. Nesse cálculo embaixo, onde você consegue identificar melhor, veja que fazendo a multiplicação em cruz, você vai multiplicar, como ele orientou ali, 48 por 1 e 3 por 16. Ou você separa ele para ficar mais fácil a sua visualização. 48 multiplicando por 1 dá 48 e 3 vezes 16 dá 48. 3 vezes 16 é proporcional a 48 vezes 1. Propriedade fundamental das proporções, note que como 5 vezes 18 é igual a 6 vezes 15. Podemos escrever outras proporções envolvendo esses números, como por exemplo, 5 sobre 15 igual a 6 sobre 18, ou 18 sobre 15 igual a 6 sobre 5. A propriedade fundamental das proporções podemos até generalizar afirmando que, em qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Veja, se você fizer essas multiplicação nas diagonais, ele está afirmando aqui, generalizando numa afirmação, em que qualquer proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse primeiro exercício, o número 12, 32, 6 e 16, eles formam, nesta ordem, uma proporção. A pergunta A é quais são os extremos e os meios nessa proporção. Separe ela termo sobre termo e identifique os extremos e os meios. E na letra B, é possível escrever outra proporção com esses números? O 12, 32, 6 e 16? Tente identificar o resultado dessas duas alternativas. Tempo para vocês.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha, vamos verificar aqui com o professor na tela. A pergunta é, os números 12, 32, 6 e 16 formam nessa ordem uma proporção. E ele quer saber na letra A quais são os extremos e os meios nessa proporção. Vamos resolver essa letra A? Veja aqui no quadro. Quando ele fala para vocês que nessa ordem 12, 32, 6 e 16, e ele quer saber quais são os extremos e os meios, você vai traçar uma diagonal, identificando os extremos, essa diagonal aqui, e os meios, essa outra diagonal. Então, na letra A, ele vai falar para vocês ali, ó, no resultado, que os extremos, eles são 12 e 16, e os meios é 6 e 32. Então, a letra A, você já consegue identificar, se você fizer o rascunho ali na folha, você já cruza uma diagonal entre eles para identificar os extremos e os meios. Já na letra B, na alternativa B, a pergunta é possível escrever outra proporção com esses números? Quais números, né? Seria 12, 32, 6 e 16. Ali, na primeira, você verifica que ele tem 12 sobre 32 e 6 sobre 16. Ele quer saber se é possível escrever uma outra proporção utilizando esses mesmos números. A outra opção que você teria seria 12 sobre 6 e 32 sobre 16. Aqui ele tem também 32 sobre 12 e 16 sobre 6, respondendo que sim, é possível escrever uma outra proporção utilizando esses números. Neste segundo exercício, ele pergunta, verifique se vale a propriedade fundamental das proporções neste caso. Nesse exemplo, ele quer saber se vale ou não. Então, você vai marcar se sim ou se não, para cada uma dessas alternativas. Tente identificar o resultado.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos conferir aqui? Venha com o professor aqui, vamos verificar na tela. A pergunta era, verifique se vale a propriedade fundamental das proporções, nesses casos, na A, B e C. Vamos verificar no quadro o que ele está falando aqui, se a gente pode considerar ou não. Na letra A, ele passa para vocês o termo 2 sobre 17 e 8 sobre 68. Ele quer saber, na pergunta, se elas são equivalentes, se elas são proporcionais. Veja que se você pegar esse exemplo, que é a letra A, ele também vai ser utilizado na B e na C. Você vai fazer 2 vezes 68, lembrando os extremos, você multiplica na diagonal e depois vai fazer os meios. 17 vezes 8. 17 vezes 8. Aquele é a multiplicação em cruz. Feito essa multiplicação, veja que o resultado das duas, ela tem uma igualdade. Aqui vai dar 2 vezes 68, 136, igual a 17 vezes 8, também é uma igualdade, 136. Então, nesse primeiro, na letra A, veja que ele já preenche aqui. É verdadeira, é sim. Na letra B, usa a mesma técnica. Multiplica em cruz e você vai verificar se ela corresponde, se os dois lados têm a mesma proporção. E na letra C, a mesma situação. Fazendo a multiplicação 24 por 40 e 20 por 48, vai dar o mesmo valor. Então, a letra A, sim, a B não é, e a letra C, sim. A propriedade fundamental das proporções, todas as razões abaixo, são formadas por frações equivalentes. Se escolhermos 2 razões quaisquer, verificamos a propriedade. Observe, quando temos 1 sobre 2 e efetuamos a sua multiplicação pelo mesmo valor, ele duplica esse valor tanto no termo superior quanto no inferior, no numerador e no denominador, deixando ele como 2 e o seu dobro em 10. E a sua multiplicação novamente, a sua equivalência, ele vai dobrar esse valor para 10, no caso utilizando o multiplicador 5, e 10 ele vai transformar em 50. Então existe essa verificação da propriedade, essa equivalência, que ela não para por aqui, né? Ela continua, por isso essa propriedade ela é considerada. Se escolhermos 2 razões quaisquer e verificamos que a propriedade seria 2 sobre 10, é igual a 30 sobre 150, pois se você multiplicar na diagonal, como a gente fez no exercício anterior, você vai ter o mesmo resultado, na mesma proporção, multiplicando ele na diagonal, os extremos pelos meios. No exercício 3, para fazer uma omelete, Beth sempre usa 3 ovos para cada 2 pessoas. Nessa situação, qual é a razão entre o número de ovos usados e o número de pessoas? Na letra B, Beth fez omelete para 6 pessoas. Quantos ovos ela usou? E na letra C, nesse mesmo dia, a Beth fez a omelete, qual foi a razão entre o número de ovos e o número de pessoas? Um tempinho para vocês identificarem nas alternativas ali.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Venha com o professor aqui, vamos verificar na tela. Veja, a primeira pergunta que ele fez, nessa situação, qual é a razão entre o número de ovos usados e o número de pessoas? Lembrando que a pergunta, o tema da pergunta, para fazer um omelete, Beth sempre usa 3 ovos para cada 2 pessoas. Então, na letra A, nessa situação, qual é a razão entre o número usado, de ovos usados, e o número de pessoas? Então, o número de ovos usados seriam 3 para cada 2 pessoas. Essa seria a razão entre o número de ovos e o número de pessoas. Já na letra B, Beth fez um omelete para 6 pessoas. Quantos ovos ela usou? Então, você tem a informação que se a Beth utilizou 3 para 2 pessoas, você tem a informação de 3 ovos. Quantos ovos ela utilizou? Essa é a informação que você precisa identificar para 6 pessoas. Usando a propriedade das proporções, você verifica que 3 vezes 6 é igual a 18, usando essa diagonal aqui. Que número multiplicado por 2 dá 18. Qual seria o número que multiplicado por 2 dá 18? É 9. Verificando que o número 9, você tem o resultado. São 9 ovos que ela utilizou. Essa é a continuação aí do exercício B. Ele está explicando qual foi o valor que você utilizou para identificar o termo faltante. Então, você usou o valor número 3, qual seria o número utilizado. Já na letra C, ele quer saber que nesse mesmo dia, qual foi a razão entre o número de ovos e o número de pessoas. Se ele informou que foi utilizado 9 ovos para 6 pessoas, a razão então seria 9 sobre 6, pois são 9 ovos para 6 pessoas. Importante, 3 para 2 igual a 9 sobre 6. Pois se você fizer a multiplicação, o valor das duas equivalências serão proporcionais. No exercício 4, ele informa que em uma lanchonete, para cada 45 coxinhas vendidas, são vendidas 16 empadas. Em um certo dia, foram vendidas 48 empadas. Mantida essa razão, quantas coxinhas foram vendidas nesse mesmo dia? Um tempo para vocês tentarem identificar aí.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar aqui na tela? Venha com o professor aqui, ó. A pergunta era, em uma lanchonete, para cada 45 coxinhas vendidas, são vendidas 16 empadas. Veja que você já pode ir pegando essas informações e separando elas. 45 coxinhas são vendidas 16 empadas. Em um certo dia, foram vendidas 48 empadas. Você já tem essa informação também. Mantida essa razão, quantas coxinhas foram vendidas nesse dia? É esse termo que a gente precisa identificar. Veja na resposta como a gente tem duas alternativas de identificar esse valor. A primeira, pela propriedade, a gente pode usar a forma de 45 multiplicando por 48 é 2.160. Você vai fazer aqui na diagonal. 45 vezes 48 é igual a 2.160. Mas não é esse valor que ele quer. Ele quer saber qual é esse termo. Se você já tem o valor dessa diagonal, qual que é o contrário da multiplicação? Seria a divisão. Então, você vai dividir o valor que você identificou nessa diagonal pelo valor que ele já tem aqui embaixo, que é 16, dos meios, lembra? 2.160 dividido por 16 vai dar 135. Então, logo, o valor desse termo que está faltando aqui é 135. A outra forma de identificar isso é por fração equivalente. A fração equivalente, você vai identificar quantas vezes, multiplicando 16, dá 48. Nesse exemplo aqui, é 3. Se você identificou o valor 3 dá 48, você deve estar se perguntando, como apareceu 135? O mesmo valor utilizado nessa multiplicação da parte inferior, você vai utilizar em cima também. Então, 45 vezes 3, 135. No exercício 5, nós vamos tentar identificar em uma distribuidora de combustível, ela mistura gasolina e álcool em valores proporcionais. O valor de 8 e 5, respectivamente. Em uma encomenda de um posto de combustível, foram usados 4.800 litros de gasolina. Quantos litros de álcool foram misturados a esse volume de gasolina? Utilize ali a mesma dinâmica, separe os termos, leia o contexto e capture as informações que ele vai passando para você poder montar certinho ali para fazer a identificação dos extremos e dos meios. Tempo para tentar identificar.
Então, alunos, conseguiram identificar o resultado? Vamos verificar? Antes de identificarmos aqui na tela, vamos aqui no quadro para explicar as informações que ele passa. Veja que ele passou para vocês, ali no texto, que ele mistura 8 para 5, respectivamente. Em uma encomenda, foram usados 4.800 litros de gasolina. E ele quer saber quantos litros de álcool. Então, você vai separar as informações que são de gasolina e o de álcool. Então, se você tem esses dois termos, os 3 termos no caso, você precisa identificar esse, você vai fazer assim, multiplicando na diagonal, lembra? Você vai identificar 4.800, o valor da 24.000. Se você identificou utilizando aqui a multiplicação, lembra que a gente tinha falado? Qual é o contrário da multiplicação? É a divisão. Você tem esse valor de 24.000, você vai dividir ele por 8. E vai identificar o termo que está faltando, que é o 3.000. Então, você já conseguiu identificar qual é a proporção de álcool misturado nesse volume de gasolina. Você pode utilizar essa maneira que a gente utilizou agora, que seria das propriedades, mas pode usar a mesma regra que a gente havia falado agora há pouco, usando as frações equivalentes. Veja que você tem o valor do termo 8 sobre 5 e 4.800 sobre 3.000. Aqui ele já está preenchido, mas a importância é você saber qual o valor multiplicado por 8 dá 4.800. Esse caso é um número alto, para você saber de cabeça. Mas você vai conseguir identificar que os dois valores, tanto do termo superior quanto do inferior, são multiplicados pela mesma igualdade, por 600, que o resultado seria o 3.000. Logo, são 3.000 litros de álcool. Uma informação importante aí da ferramenta disponibilizada para vocês, que é o Matific. Se vocês já têm baixado no celular, caso não tenha, entra no Play Store e baixe o aplicativo. A gente está começando a utilizar esse aplicativo agora nas aulas. Também tem a alternativa de você entrar no site e acessar as atividades que tem disponível na ferramenta. Na ferramenta você tem desafios, jogos, equações, tem várias brincadeiras ali envolvendo a matemática e o conceito matemático, para ajudar você no seu conhecimento. Tente acessar o site ou baixar a ferramenta para que nas próximas aulas aí a gente utilize ele e você tenha um conhecimento maior ainda. Nessa aula de hoje, nós trabalhamos com razões que são dadas por frações equivalentes e também trabalhamos uma sentença matemática que expressa uma igualdade entre duas razões. Ela é conhecida, ela é chamada como proporção. E as propriedades fundamentais das proporções, aquela regrinha que a gente utiliza, de fazer a multiplicação ali, identificar através das diagonais, dos extremos e dos meios. O produto dos extremos, ele é igual ao produto dos meios. É aquela técnica ali que a gente utilizou de identificar se os valores são equivalentes de um lado e do outro, fazendo a multiplicação através do x, da diagonal, e fazendo o seu resultado, usando ele para fazer a divisão do número que está faltando. O professor agradece aí o acompanhamento das aulas de vocês e não esqueçam de acessar o Classroom para a realização das atividades. Caso não possa acessar para preencher ou realização das atividades, entre em contato com a escola
para que possa pegar o material e posteriormente devolver o seu material na escola. O professor agradece aí a presença de vocês. Um ótimo dia!